Bom, nós só podemos chegar à conclusão de que essa Nahash, essa serpente, possuía patas, se nós desconsiderarmos o que os antigos pensavam a respeito das serpentes. Nós precisamos entender, antes de mais nada, a iconografia egípcia da época. Como os egípcios representavam a serpente nos seus textos ou nas suas imagens. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender como os antigos egípcios entendiam a figura da serpente. Aqui nós temos uma representação da deusa Wadjet, né? Essa serpente com asas, essa serpente alada, foi encontrada no túmulo do faraó Tutankhamon, né? Que viveu no século XIV a.C. Então, essa serpente alada é extremamente antiga. Nós temos que entender que o Antigo Egito era uma das principais culturas da região e influenciou profundamente a cultura israelita. Né? Os grandes povos, os povos mais conquistadores, têm o poder de influenciar com seus hábitos culturais, com seus conceitos culturais, os povos conquistados. Isso se deu certamente com o Egito. O Egito, sendo a principal potência do mundo na época, influenciou muito os povos de Canaã, inclusive o povo israelita. Tá? As figuras usadas pelos egípcios, né, eram também conhecidas em Israel, porque o Egito era a principal cultura da época. Essa figura da serpente alada, serpente com asas, não era conhecida apenas no Egito, era amplamente conhecida e usada também em Israel, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco. As serpentes aladas são mencionadas na Bíblia, por incrível que pareça. A Bíblia fala de serpente com asas. Né? Um texto muito conhecido da palavra de Deus é o chamado do profeta Isaías, lá em Isaías 6. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos de Isaías 6, um texto que vai nos ajudar a entender com mais profundidade e precisão essa figura das serpentes aladas. Vamos então abrir as Bíblias em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, muito conhecidos, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, quando nós lemos esse texto e nos deparamos com a figura dos serafins, nós costumamos imaginar, né, um anjinho com cabelo enroladinho, loiro, né, olhos azuis, um par de asas, uma auréola lá na cabeça, aquela veste bem branca e bonita, mas os serafins eram muito mais assustadores do que isso. Né? O termo traduzido como serafim, né, aqui é saraf. E o termo saraf, assim como Nahash, que nós mencionamos agora há pouco, diz respeito também a serpentes, a cobras. Tá? Os serafins eram, na verdade, seres serpentinos. Eles eram serpentes com asas. E não apenas isso, eram serpentes aladas que falavam. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que figura assustadora. Uma serpente com asas e falante. Mais do que isso, uma serpente com asas falante e que tinha perna. Né? Temos um ser um pouco híbrido aqui. Para vocês não acharem que eu estou inventando coisas, né, o próprio Isaías menciona nominalmente serpentes com asas. Abram suas Bíblias em Isaías 14, 29. No versículo 29 de Isaías 14, o profeta diz o seguinte: Não te alegres, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra será um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora, ou seja, uma serpente com asas. Ainda, Isaías 30, versículo 6. Isaías 30, versículo 6. Assim diz o profeta: Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Mais uma vez, Isaías menciona a serpente com asas, a serpente alada. Tá? Essa é uma figura extremamente comum no mundo antigo, uma figura de origem egípcia e que veio a ser conhecida em Israel posteriormente. A serpente alada, né, na mitologia egípcia ou na pictografia egípcia, era geralmente uma guardiã do templo de uma divindade ou do trono de uma divindade.
Tá? As serpentes aladas estavam ao redor do trono dos deuses. E assim, essa figura não é tão difícil de nós entendermos, né? Porque a serpente é um animal extremamente traiçoeiro e perigoso, né? Você não pode se aproximar com segurança de uma naja, por exemplo, né? Você está numa posição de perigo se você estiver ao lado de uma naja. Ela pode te morder, pode te envenenar, pode te matar. A serpente é um animal traiçoeiro e perigoso. O fato de haver serpentes ao redor do trono dos deuses indica que aquela é uma posição perigosa, é um lugar perigoso. Você não pode se aproximar de um deus sem correr risco de vida. O fato de essas serpentes terem asas indica que, de fato, elas pertencem a esse ambiente celestial, digamos assim. Não são serpentes como as serpentes que nós vemos aqui na Terra, são serpentes que pertencem à outra esfera. São serpentes que estão diante dos deuses. Essa figura da serpente alada, criada no Antigo Egito, foi apropriada pelos antigos israelitas e foi empregada amplamente pelo profeta Isaías, por exemplo. Tá? Percebam que em Isaías 6, né, naquela famosa visão que Isaías teve do trono celestial de Deus, do templo celestial de Deus, né, as serpentes aladas, os serafins, estavam justamente ao redor do trono de Deus. Tá? Estavam envolvendo o trono de Deus. Como que fazendo a sua segurança, por assim dizer. Tá? Isso indica que aquela região não era uma região segura, né? Ninguém pode se aproximar do trono de Deus sem correr risco de vida. Ninguém pode se colocar diante do Deus eterno e verdadeiro, que é santo, 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 sem correr risco de vida. Essa é uma região perigosa, uma região habitada por esses seres monstruosos até, que são os serafins, as serpentes aladas que falam e têm pernas, né?